Bom dia, bom dia, bom dia. Um lindo e abençoado dia para mim e para você. Hoje eu tô aqui para atender o pedido de uma seguidora que me mandou uma mensagem linda, cheia de carinho essa semana e me fez uma pergunta. Eu pedi para ela sugerir um tema pra gente conversar, porque ela falou que fazia tempo que não via as lives e eu realmente estava de folga, de férias. E agora nós estamos voltando. Então só me digam, por favor, Adriano, querido, seja muito bem-vindo. Bom dia, meu amor, seja bem-vindo. Só me digam, me dê um joinha se me ouvem, me veem bem, por favor. Só para eu ir ajustando aqui. Bom dia, Cidinha, querida. Bom dia, Marco Aurélio. Seja bem-vindo. Bom dia, amor. Vou responder sua dúvida hoje, tá bom? Tava aqui comentando que foi uma pessoa muito querida que sugeriu o tema desse nosso encontro. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre por que a gente se sente ansioso às vezes, por que em alguns momentos do nosso dia, da nossa vida, a gente entra em lugares de dor, de sofrimento, e não que sensações nesse sentido não sejam não boas, mas que não possam acontecer na nossa vida. Porque ok, às vezes acontecem coisas no nosso dia a dia que nos deixam chateados, mas por que algumas pessoas ligam com a chateação, com a dor, com o sofrimento de uma forma, entram nela e saem com mais facilidade e outras se permitem ficar mais tempo nesse lugar? Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá bom? Então é uma honra poder estar aqui de novo e agora respondendo essa dúvida e seguindo essa sugestão. Por falar nisso, vamos fazer esse movimento. Vá me sugerindo aí assuntos que vocês gostariam que eu falasse aqui a respeito de autoconhecimento, tá bom? Isso me ajuda e até facilita trazer assuntos que são pertinentes para o nosso dia a dia. Porque às vezes o que eu acho que é importante nem sempre é importante para você que está aí do outro lado me ouvindo. Então, só para a gente iniciar, vamos fazer aquele movimento da gente mandar essa live para mais pessoas, porque é um assunto que eu penso que pode ajudar bastante gente. Então, clica nesse aviãozinho que tem aí do seu lado e envia, chama seus amigos, chama as pessoas que você gosta pra gente ficar junto nos próximos minutos falando sobre isso. Então, eu vou só reproduzir bem rapidinho assim essa mensagem, que foi o seguinte: essa pessoa muito querida, seguidora e amiga, me perguntou esses dias se eu não estava mais fazendo live, que ela o nosso olhar para essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, quando ele não está talvez afinado, quanto a gente sofre com isso e aí desencadeia às vezes até efeitos físicos, como dores pelo corpo, como dores de cabeça, como depressão e ansiedade. Ou seja, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? O que é importante então que a gente comece entendendo. Todos nós vamos passar por situações desafiadoras durante a nossa jornada aqui na Terra, né? Nessa experiência humana que a gente está vivendo. Todos nós, em maior ou menor grau, todos nós vamos viver situações que nos desafiam. A grande questão é: como é que eu escolho passar por essas situações? Como é que eu escolho vivenciar os desafios que acontecem na minha vida todo dia? E quando eu falo de escolha, é importante que a gente entenda que a maioria das escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia partem de memórias que são inconscientes. Daí a grande importância dos trabalhos de autoconhecimento que nós podemos ir fazendo ao longo da nossa jornada de vida. E eu diria a extrema importância, na verdade, porque quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço e olho para as minhas emoções, quanto mais eu conheço, reconheço e olho para as sensações internas, mais facilmente eu saio de situações delicadas, eu resolvo as situações de um lugar de paz e eu
menos eu entro, na verdade, em situações de desafio. Porque uma coisa que é importante que a gente se lembre, ou que a gente entenda, ou saiba, é que não existe acaso. Enquanto nós estamos aqui, vivendo essa experiência temporariamente humana, não tem acaso aqui. Então, quando pelo menos a gente entende que nada acontece por acaso, isso já é uma informação importante para nós entendermos que tudo que nos acontece, que parece um desafio, tem um para quê por trás disso, porque não é um acaso. E eu iria além. As coisas que normalmente nos acontecem, que não são por acaso, são trazidas pela vida até nós a partir pesada, com raiva ou desculpando. Essas sensações internas estão criando os momentos seguintes que eu vou vivenciar. Então daí de novo a importância de nós olharmos para dentro sempre, em qualquer situação, seja ela a nossa visão positiva ou negativa. É importante a gente estar atento e observando como é que nós estamos nos sentindo. Porque é essa sensação interna que está trazendo mais cenas semelhantes e parecidas para a nossa vida. Bom dia, Marcos. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Soninha maravilhosa. Seja bem-vinda. Guilherme, seja bem-vindo. E aí, por que é importante a gente olhar para a nossa sensação interna, né? Porque nós acabamos de falar. É aquilo que eu sinto internamente é que cria outras situações no meu cenário. É que traz mais cenas semelhantes e parecidas para a minha vida. Então, esse trabalho de olhar para dentro é tão importante porque eu vou entender primeiro, de novo, que não existe acaso. Segundo, se não existe acaso, como é que eu escolho escolher como eu quero enxergar aquilo? Porque nós percebemos tudo aquilo que nos acontece a partir das nossas lentes, entende? E o que são essas lentes? São todos os nossos aprendizados passados, todas as memórias que a gente foi trazendo e guardando das nossas experiências, daquilo que nós vivenciamos ao longo da nossa jornada de vida. Então, a partir de tudo que eu vivenciei, é que eu vou enxergar as coisas acontecendo para mim. Por exemplo, quanto uma cena de... Vamos dar um exemplo de uma doença, por exemplo. Alguém ficou doente. Para umas pessoas, aquilo, nossa, que pena, que horrível, essa pessoa ficou doente. Porque dentro da história de vida dela, dos aprendizados dela, talvez um problema de saúde seja algo realmente muito grave, que traga algum risco para a vida daquela pessoa. Mas para outra pessoa que não tem essas mesmas informações, ela pode olhar para aquilo e dizer, tá, a pessoa está com esse problema, mas o que nós vamos fazer para resolver? Ou além. Quantos de nós já conheceu pessoas ou foi essa pessoa que mudou radicalmente ou transformou a sua vida de uma forma muito incrível a partir do problema de saúde? Começou a dar mais valor para a própria vida, ou dar valor para as pessoas ao seu redor, dar valor para aquilo que tem, ao invés de ficar só buscando e correndo atrás daquilo que não tem, entende? A compreensão e a consciência que eu quero trazer aqui é que nós é que rotulamos as coisas como boas ou ruins. Porque as coisas em si que nos acontecem todo dia, elas não têm peso algum. As coisas em si são neutras. Nós é que damos peso ou não para elas. A partir dos nossos rótulos de bom, ruim, de certo ou errado. E esses rótulos vêm justamente dessa bagagem de história que a gente já vivenciou. De todas as crenças e pontos de vista que eu trago. E a partir dessa minha jornada de história, de pontos de vista, é que eu olho para as coisas como boas ou ruins. E se eu rotulo algo como ruim, aquilo vai me trazer sensações internas que não são positivas. E se eu não estiver consciente dessas sensações internas, eu entro num buraco que às vezes eu não consigo sair sozinha.
Bom dia, seja bem-vinda, Verinha, Karen, sejam bem-vindos. Então, por que eu tô cutucando esse ponto e fazendo um caminho pra gente chegar no ponto que eu quero chegar? Para nós entendermos que, a partir dos nossos julgamentos e das comparações que a gente faz em cada cena que nós vivenciamos, é que muitas vezes nós entramos nesse lugar de dor e de sofrimento. Porque a nossa mente, ela é craque em rotular as coisas. Ela percebe alguma coisa acontecendo nesse momento e aí ela vai buscar informações lá na nossa memória de coisas que a gente já vivenciou e vai trazer uma resposta para aquilo como bom ou como ruim a partir de algo que eu já vivenciei. E se a gente fica ouvindo esse falatório dessa mente que vai ficar comparando e julgando as coisas, nós entramos com bastante facilidade em lugar de sofrimento. E quando essa pessoa muito querida que me pediu esse tema falou disso, do quanto algumas situações de perder pessoas queridas, de pessoas queridas que deixaram esse corpinho físico, né, e partiram por um outro plano, e o quanto de dor e sofrimento e ansiedade isso traz, eu fico imaginando assim, quando a gente de alguma forma se despede de alguém temporariamente, né? Se despede de alguém que parte desse mundo. Muitas vezes a gente pode entrar num lugar de, nossa, mas essa fulana era tão jovem, esse fulano era tão jovem. Ai, meu Deus, e agora? Será que eu também tô correndo risco de morrer? Será que os meus filhos não pode acontecer isso com eles? E aí essa mente, de novo, ela vai divagando. E algo que era só um fato, que é só um acontecimento, que todos nós vamos passar por ele, porque vamos falar a verdade, gente. Talvez a única certeza que nós tenhamos nessa vida, nessa nossa existência, é que um dia a gente vai partir dela. Só que por que a gente não aceita isso? E por que a gente julga esse fato como ruim? Quem garante que é ruim? É que a gente está tão apegado a aprendizados anteriores, a crenças e pontos de vista que a gente foi construindo ao longo da nossa vida, que a gente julga a morte como algo ruim. Quem disse que é? Entende? O meu convite hoje é que a gente fique mais atento a esse falatório da mente, que fique mais atento aos julgamentos que a gente faz e às comparações que a gente faz das coisas, para não permitir que a gente fique muito tempo nesses lugares de sofrimento. Porque as cenas que nos acontecem são simplesmente cenas. Eu é que ponho o peso nelas ou não. Eu é que olho para elas como algo bom ou ruim. Sempre baseado nas minhas memórias. E quando a gente está num lugar não mais de se identificar com esse falatório da mente, com esse monte de pensamentos que acontecem na nossa mente, mas um lugar de observar esses pensamentos, talvez a gente até entre em lugares de dor e sofrimento, porque isso, de novo, faz parte do nosso dia a dia, ter situações que são desconfortáveis. Mas se eu estou olhando, observando esses pensamentos, esse movimento mental que acontece o tempo todo, 24 horas do nosso dia, eu não me permito mais entrar e me identificar com esse falatório. Porque aí eu vou entender que existem os pensamentos que eu tenho, mas existe a pessoa que pensa esses pensamentos. E se nós não estamos nesse movimento de autoconhecimento, de entender e de dissociar o que é um pensamento que eu tenho de quem sou eu de verdade, eu entro nesses pensamentos, eu me confundo e me identifico com eles, eu me torno eles, e aí eu trago muita dor e muito sofrimento para o meu dia a dia. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, se a gente for prestar atenção nesse movimento mental, ele está sempre comparando as coisas ou nos levando para o passado e para o futuro, pro passado e para o futuro, porque acontece alguma coisa, a mente diz, nossa, mas você lembra? Fulano já passou por isso, você lembra como é que foi? Ou ele vai dizer, ai, você lembra uma vez que você já se sentiu assim? Ai, cuidado, fica alerta. E aí a mente nos tira do momento presente. Ela nos tira a sensação ou a possibilidade de viver o que está acontecendo agora, de viver esse momento. Porque se a gente for olhar de verdade, com sabedoria, com consciência para esse momento, agora não tem problema nenhum na minha nem na sua vida. Agora. Talvez
A mente vai falar, não, você não sabe, eu tenho boleto para pagar, eu tenho almoço para fazer, não tenho nem comida agora, a comida que eu gostaria não tá aqui, eu tenho um tanque de roupa para lavar, quer dizer, a mente, ela é uma ferramenta brilhante que nós temos de construção da nossa realidade, da forma que nós queremos. Mas ela também, se a gente não estiver atento, prestando atenção no falatório dela, ela nos tira desse momento presente que é maravilhoso. Ela nos tira essa possibilidade de estar presente naquilo que a gente está fazendo agora e aproveitando cada segundo do que a gente está fazendo agora e olhando para a nossa vida agora com um olhar de amor, de paz, de compaixão, porque ela fica o tempo todo trazendo lembranças, e normalmente são lembranças aparentemente dolorosas e comparações para nos trazer medo, muitas vezes, ou ela nos tira desse momento presente e vai dizer, não, mas sua vida vai ser boa quando você se curar, sua vida vai ser boa quando você tiver o carro que você quer, sua vida vai ser boa quando você mudar de trabalho, sua vida, percebe? Ela é uma ferramenta incrível, poderosíssima de criação da nossa realidade, de trazer bem-estar e paz para a nossa vida, mas também, se nós não estivermos atentos e conscientes, ela nos tira desse momento lindo que é agora e fica nos colocando nessa ponte de passado e futuro, dizendo, sua vida hoje não tá boa porque você sofreu muito na infância, porque sua mãe não te amou na infância, porque seu pai não te amou o suficiente. Tira o nosso agora. Ou ela fica, mas agora não tá bom, mas espera, porque lá na frente vai ficar melhor. Entende, gente? E quando a gente percebe, está presente para esse movimento que ela faz de ponte, passado e futuro, a gente para de se identificar com essas vozes que ficam falando na nossa cabeça. Porque, de novo, se a gente estiver de verdade atento, presente, nós vamos perceber que o que traz ansiedade, o que traz dor, o que traz o sofrimento, o que traz a depressão, o que traz o desânimo, o que traz a insatisfação, não é o que está acontecendo agora. É o quanto de bola a gente dá para essas vozes, é o quanto de atenção e o quanto de identificação que eu me permito ter com os meus pensamentos. Eu quero que a gente saia desse encontro hoje entendendo e lembrando e compreendendo e percebendo e se tornando consciente de que nem eu nem você somos os nossos pensamentos. Nós somos aquele que pensa, que tem o poder de pensar. Então que a gente possa, de agora em diante, escolher pensar a respeito daquilo que a gente quer para a nossa vida. Que a gente possa estar mais atento para que a gente escolha pensar a respeito das bênçãos que a gente já está vivendo nesse momento. Que a gente tire a nossa mente desse lugar de, não, tá, até tem bênção agora, mas lembra a quantidade de coisas? E ela vai trazer um monte de lembranças, um monte de informações. Que muitas vezes até são reais para nós, são coisas que a gente tem que fazer, são situações que a gente tem que resolver e tá tudo bem. Só que quando a gente está presente e observando esses pensamentos, nos desidentificando desse falatório da mente, a gente resolve as coisas com mais facilidade. A gente resolve as coisas com mais paz. Agora não é mais de um lugar de desespero, de um lugar de ansiedade, de um lugar de medo. Agora é de um lugar de paz. É de um lugar de paz, porque quando eu estou de verdade presente para os meus pensamentos, presente para esse momento que eu estou vivendo agora, sem dar lado para esse falatório, atento para as coisas que eu preciso sim fazer agora, o que eu estou fazendo agora, eu facilito a minha conexão com a essência que eu sou de verdade. E eu e você somos muito mais do que um monte de problemas, um monte de doenças, um monte de faltas, um monte de escassez. Não, a nossa essência é divina. Só que quando a gente está ligada nesse piloto automático do nosso dia a dia, ouvindo esse falatório, essa conversa na nossa mente, a gente se esquece disso. E aí a gente entra nesses lugares de dor e sofrimento. E aí a gente perde essa conexão com o divino que há em nós, que está sempre nos guiando, sempre nos auxiliando, sempre respondendo às nossas perguntas. É por isso que, eu não sei se você já ouviu
uma frase que diz que as respostas estão todas dentro de você. É sobre isso. Só que a gente está tão atormentado com os afazeres, com os desafios, com os aparentes problemas que a gente tem, que a gente não para, não silencia essa voz, não silencia esses pensamentos para ouvir a resposta da intuição, de Deus, do universo, seja lá o nome que a gente queira dar para isso, para as coisas que a gente tem que vivenciar e resolver e fazer. Deixa eu ver, a Cidinha diz aqui, eu escolho ser saudável. É isso, meu amor, é isso. A gente tem o poder de escolha. Mas a gente tem o poder de escolha quando nós estamos conscientes. Porque se eu não estou consciente de como eu estou me sentindo, se eu não estou consciente de que a forma como eu percebo as coisas está muito mais baseado nas minhas crenças do que nas escolhas reais que eu faço. Porque a gente escolhe muitas coisas de forma inconsciente quando não está prestando atenção e não está presente. Agora, quando eu estou presente, eu posso fazer escolhas assertivas. Porque a nossa mente, eu gosto de dar um exemplo nos meus treinamentos, nas palestras que eu dou, quando a gente vai falar sobre pensamento, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Imagine que um pensamento que você tem é uma pessoa que chega na sua casa. E aí ele toca lá a sua campainha, bate na sua porta, você vai lá e abre e vê que aquele pensamento ele não é positivo. Esse pensamento não vai te levar para o lugar de paz que você quer estar. Esse pensamento não vai te levar para o lugar de solução dos seus desafios ou dos aparentes problemas que você tem. Mas você, como você não está muito atenta a isso, você deixa o pensamento negativo entrar e falar, entra, meu querido, entra, senta aqui no meu sofá. Eu vou te dar o melhor lugar do meu sofá. Você não quer um cafezinho? Ah, espera aí que eu vou passar um cafezinho da hora para você. E aí, a gente vai deixando ele ficar. Só que ele nunca vem sozinho. Presta atenção. O pensamento nunca vem sozinho. Ele sempre vem e vai trazendo outros coleguinhas que são semelhantes a ele. Então, se eu deixo esse pensamento de medo, de insegurança, de incerteza, de insatisfação entrar, ele vem e traz outros. Porque aí ele conta uma historinha pra você, uma história normalmente não positiva, uma história de medo, uma história de falta. E aí ele chama os coleguinhas, vem cá, vamos lembrar de mais outras histórias. E vai trazendo um monte de outros pensamentos junto. E se a gente não está consciente, presente, a gente entra na deles. Entende? E a mesma coisa pode acontecer com um pensamento que é positivo, que vai te levar para aquele lugar que você quer estar, para um lugar de paz, de satisfação, de sucesso, de saúde. E aí a gente pode abrir a porta e dizer, ah, seu lindo, seja muito bem-vindo. Aí sim, você permite que esse pensamento a respeito do que você quer para sua vida permaneça na sua vida. Aí você pode dar pouso para ele na sua casa, pode servir uma mesa de café linda, mas a gente só consegue perceber e diferenciar isso se nós estivermos presentes. Porque esse falatório não para. Essa conversa na nossa mente, ela não para. E a gente fica conversando aqui com a gente. Tem acho que se não me engano é no livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que ele dá o seguinte exemplo. O que a gente diz quando a gente, sei lá, tá na rua e vê alguém passando pela rua e gesticulando e falando sozinho e conversando sozinho? Geralmente a gente diz, assim, pensa ou diz, nossa, coitado, tá ainda doido, né? Conversando sozinho. Agora, o que a gente faz o tempo todo no nosso dia a dia? Não é conversar sozinho aqui? Esse falatório da nossa mente? Entende? Quantas vezes a gente entra nesse lugar de que doida, tô dando ouvido pra uma conversa que não faz sentido pra mim, que não me leva para o lugar que eu quero ir, que não me traz a paz que eu quero vivenciar. Então, o meu convite é que a gente esteja cada dia mais alerta, mais consciente. Porque, de novo, a mente é maravilhosa. Ela é capaz de nos permitir manifestar tudo de bom, de belo, de verdadeiro que a gente quer na nossa vida. Mas ela também, como forma de proteção para nós, ela fica trazendo memórias, lembranças desagradáveis. É como se ela quisesse dizer pra gente assim, cuidado com isso aqui, porque uma vez você já sofreu por isso, então você pode sofrer de novo. Só que aí ela coloca a gente num lugar de sofrimento sem a gente perceber. Porque muitas vezes, quando as coisas acontecem na nossa vida, e a gente dá ouvido para esses pensamentos,
A gente sofre não porque a coisa está acontecendo, mas a gente sofre pelo julgamento que a mente faz. Porque ela diz, nossa, mas não é justo acontecer isso comigo, ou acontecer isso com fulano. Ai, não é justo morrer com essa idade. Ai, mas não é justo a pessoa emprestar um dinheiro de mim e não devolver. Ai, mas não é justo. Entende? A gente vai achar um monte de desculpas comparando as coisas. E aí a gente vai entrar nesse lugar de sofrimento, porque a mente vai dizer, não, mas você tem que ir lá, tem que revidar. Ah, Deus levou. Ah, mas, nossa, que ingrata essa pessoa. Nossa, mas que injusta a vida está sendo comigo. Eu sou uma pessoa tão boa, como é que eu posso estar me sentindo assim? Percebe? A mente vai colocar a gente nesse lugar. E é a função dela. E nossa função não é brigar com ela. Mas é, de novo, lembrar que nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos o ser gigante, ilimitado, Filho de Deus que está pensando. Ou, pelo menos, não necessariamente que está pensando, porque se a gente está identificado com esse barulho mental, nós não estamos pensando. Isso não é pensamento. Pensamento é aquilo que eu escolho ter. Mas eu, como ser ilimitado, como extensão da fonte que cria tudo, como filha desse Pai maior, como filha de Deus, eu tenho o poder de pensar. Porque eu não sou esse turbilhão de movimento mental que acontece o tempo todo aqui. Eu sou alguém que está além. Eu sou muito maior que isso. Se eu consigo perceber os meus pensamentos, significa que existe alguém que pensa e que sou eu. Mas eu só consigo me colocar nesse lugar e entender que eu sou muito maior que os meus pensamentos quando eu me dissocio deles. E quando eu percebo que, na grande maioria das vezes, se eu estou em algum lugar de sofrimento, é porque eu estou julgando uma cena como boa ou como ruim. Eu estou julgando um comportamento meu ou de alguém como bom ou como ruim. E é isso que traz a ansiedade. É isso que traz, muitas vezes, a sensação de depressão e de cansaço e de falta de vontade para a vida. É o quanto a gente está ouvindo esse falatório na nossa mente. E que a gente um dia chamou de pensamento, mas que nem é pensamento. É só movimento mental. Normalmente, presta atenção, normalmente ele está nos levando entre passado e futuro. Porque agora é o momento em que a vida acontece. E a vida, essa vida com um V maiúsculo, sabe? A vida de Deus que pulsa em mim e que pulsa em você. E se eu estou presente para essa vida que acontece nesse momento, eu até tenho desafios, mas eu passo por eles de forma mais leve, fácil. Tem uma frase de Jesus que ele diz, neste mundo, acho que é alguma coisa assim, tereis tribulações, mas não se preocupe porque eu venci o mundo. E eu penso que é sobre isso que ele está dizendo para nós. Enquanto a gente está nessa experiência humana, ouvindo esse falatório da mente o tempo todo, a gente vai viver por cenas de desafios, por aparentes tribulações. Mas o que é vencer o mundo? É entender que eu não sou esses pensamentos, que você não é esses pensamentos, que você não é os julgamentos que você faz, que você não é os julgamentos que você recebe do outro. Você é muito maior do que isso. Você é muito maior do que isso. Deixa eu ler aqui um pouquinho o que as pessoas estão dizendo. Esses dias tiraram sarro de mim, gente. Vou contar pra vocês. Porque diz que na hora que eu vou ler aqui, o que tá escrito, eu fico fazendo assim, ó. Pra enxergar. Fico mesmo. Tô nem aí. Vamos lá. A Vera diz, obrigada por esse conselho. Preciso mudar imediatamente. A vida é bela. É isso, Verinha. A vida é maravilhosa. Mas a gente muitas vezes não percebe isso porque nós estamos ouvindo demais esse falatório da nossa mente, sabe? Que fica trazendo memórias de dor ou fica projetando a nossa vida como que só no futuro ela pudesse ser boa. Se a gente prestar atenção, nem existe futuro. Porque futuro é só uma projeção que eu faço na minha mente. Porque quando o futuro chegar, ele vai ser esse momento, ele vai ser o agora. E o passado também não existe mais, ele é só uma lembrança na minha mente. Só que quantas vezes a gente fica apegado, segurando com força esse passado? Pra que se ele já foi?
Porque aí a mente vai dizer, pra quê? Porque o que o fulano fez pra mim, eu não perdoo. Porque o que eu passei lá na minha infância, você não sabe. Porque eu passei fome, porque eu fui maltratada. Entende? Tá, foi. Isso é bom. Isso não é bom nem ruim. Isso é. Isso foi o que foi. Mas a nossa mente julga e vai dizer, não, isso é péssimo. Percebe? E aí a gente entra nesses lugares de novo de sofrimento por algo que está acontecendo agora. Não. Por algo que já aconteceu, que a gente nem tem controle sobre isso. Mas que a mente fica ali trazendo, a gente fica ruminando e sofrendo por conta disso. Percebe? É Cidinha, O Poder do Agora, é Eckhart Tolle. É isso, gente. Se vocês puderem, leiam esse livro. Tem até um convite, para quem fizer sentido e não gosta de ler, prefere ouvir. Eu tenho um canal do Telegram, onde eu leio vários livros de autoconhecimento. Se vocês quiserem, depois me mandam uma mensagem e eu mando o link do canal para vocês, tá? E aí, O Poder do Agora, eu já li esse livro lá, tem ele lido, tá, né, em áudio. E tem o áudio do Praticando o Poder do Agora, que também é bem bacana, tá? Se fizer sentido para vocês, me mandem uma mensagem, aí eu mando o link para vocês. Então vamos lá. Cidinha diz, a culpa, a falta de perdão para conosco mesmo, judia. Vamos falar um pouquinho disso. Porque eu poderia ter feito diferente, etc. Vamos lá. Quantos de nós nunca fez isso? Muitas vezes nem é de forma consciente. Eu diria que muitas vezes é justamente porque a gente fica, de novo, dando ouvido para esse falatório dessa mente que fica indo lá pro passado, por coisas que eu fiz lá atrás. E ela diz, tá vendo, bonitona? Você quer ser uma pessoa diferente. Você quer ser um ser humano evoluído. Mas olha o que você já fez. E aí ela fica trazendo para nós repetecos e repetecos de sensações, de emoções, de cenas, para que a gente de novo entre num lugar de medo, de dor, de sofrimento. E de novo, não é por maldade, entende? A mente é uma ferramenta incrível. Ela não faz isso por maldade. Mas ela acha que é uma forma dela nos proteger e a gente cai na lábia dela. E a gente fica ouvindo e dando trela para ela e a gente sofre. E se algo que eu já fiz, algo que já aconteceu, já foi, tá lá no meu passado, é só uma lembrança na minha mente, por que eu me permito sofrer por isso? Por que eu me permito não me perdoar por isso? Entenda uma coisa, tanto eu quanto você, quanto todas as pessoas do nosso convívio, nós estamos sempre fazendo o nosso melhor com a consciência que a gente tem naquele momento. Então olhe para essas cenas que parecem desagradáveis, em que trazem culpa, trazem remorso, trazem ressentimento para você, com esse olhar de eu me perdoo porque era o melhor que eu sabia fazer com a consciência que eu tinha naquele momento. Não pense em vocês, que por muito tempo eu já não fiquei nesse lugar. E não pense em vocês que minha mente às vezes quer me pôr nesse lugar de novo. E não pense em vocês que eu não entro muitas vezes na lábia dela. A diferença maior, talvez, hoje é que eu fico menos tempo nesse lugar. Porque hoje eu consigo me colocar nesse lugar de observar esses pensamentos e não me identificar com eles mais. Mas isso é um treino. É um treino que eu venho fazendo e que eu convido você a fazer também. E todas as vezes que a tua mente disser pra você, nossa, mas olha que malvada você foi. Nossa, você não devia ter feito isso. Nossa, o fulano não devia ter feito isso. Nossa, tinha que ter sido diferente. Ela vai trazer um monte de nossas pra nossa vida. E a gente a gente tem o poder de olhar para tudo isso e entender que, primeiro, tudo o que aconteceu para nós já foi e foi o que foi, porque se pudesse ter sido diferente, teria sido diferente. E em segundo lugar, é entender que todos nós, a todo momento, estamos fazendo o nosso melhor com a consciência que a gente tem naquele momento. Então, para de se chicotear. Para de permitir que a sua mente te coloque nesse lugar. Porque você é muito maior do que isso. E você só fez o que fez porque você não tinha consciência suficiente que você tem hoje. Então hoje a gente tem o poder de fazer novas escolhas. E agora a gente pode escolher diferente. Pode escolher melhor. E se errar de novo ou se achar que errou, se perdoa de novo, de novo, de novo, quantas vezes precisar. Porque a gente está sempre fazendo o melhor que a gente sabe. A consciência que a gente tem. E daí a importância de novo desse trabalho de autoconhecimento, porque ele vai expandindo a nossa consciência.
Ele vai aumentando a nossa consciência ao respeito do que parece ser verdade ou não, especialmente a nosso respeito. Porque esse trabalho vai tirando a gente desse lugar de ai, coitadinho de mim, pobre de mim, ai, que vítima que eu sou do mundo, ou que culpado eu sou, que pessoa horrível que eu sou, olha o que eu fiz. A gente vai saindo desses lugares, porque a gente vai entendendo. Eu diria mais, não é nem entendendo, é relembrando que a gente é muito maior que tudo isso. E que a gente está aqui nessa experiência humana justamente para ir tirando, sabe? Tirando de nós tudo isso que a gente foi aprendendo de forma errada a nosso respeito. De quem a gente é. Do que a gente é capaz de ser, de ter ou de fazer. Porque a gente foi aprendendo ao longo da nossa jornada um monte de inverdades a nosso respeito. Porque alguém um dia disse pra nós que a gente não era boa o suficiente em alguma coisa, ou não era capaz de fazer uma outra coisa. E de alguma forma a gente acreditou nisso. Então agora nosso movimento é desacreditar. É desaprender o que a gente aprendeu a nosso respeito. Porque nós somos muito maiores do que qualquer comentário que alguém possa fazer a nosso respeito. Nós somos muito maiores do que qualquer ponto de vista que a gente tem a nosso respeito. De que a gente não pode, que a gente não é capaz, que a gente não é merecedor. Quanto essa mente fala pra gente, mesmo que de forma sutil e inconsciente, que a gente não merece isso, não merece aquilo. Vamos parar de dar ouvido pra ela e vamos escolher de verdade daqui pra frente a respeito do que a gente quer pensar. Lembrando que um pensamento que eu alimento me traz uma sensação interna que pode ser positiva ou não. E a partir dessa sensação interna é que as coisas acontecem na minha vida. Ou seja, para dar um exemplo bem prático assim. É um exemplo que eu gosto de dar. Imagina que de manhã você vai sair de casa para trabalhar ou para fazer alguma coisa que você tem que fazer fora de casa. E na hora que você está saindo, você dá uma topada na quina, assim, sabe? Na quina do sofá, você vai sair de casa. Daquelas que você enxerga até estrela. E aí você sai de casa, nossa, parece que o dia já não prestou. E você sai com aquela sensação de irritabilidade, de raiva. Por que foi acontecer isso comigo? E a sensação interna é de raiva, de desconforto. Presta atenção. Quando você sai de casa de manhã com essa sensação de desconforto, como é que vai ser seu dia? Eu tenho certeza que você vai vivenciar outras cenas que te tragam a mesma sensação, que te façam te sentir raiva. Até por coisas boas. Pode ser que de repente você vai passar no mercado nesse dia e a sua fila não ande. Todas as filas andam e a sua não. E aí você vai ficar com raiva de novo. E por quê? Porque a sensação interna cria ou traz para nós, ou traz para nossa percepção cenas que são compatíveis com aquilo que a gente está sentindo. Então, de novo, o meu convite é que a gente siga junto nesse caminho de olhar para dentro, de ir curando todas essas dores e feridas e memórias que trazem sensação de desconforto, de insatisfação, de insegurança em nós, para que a gente crie a realidade que a gente quer viver. De satisfação, de segurança, de abundância. Porque eu e você, em essência, somos pura abundância. Porque nós somos filhos de Deus. E nós estamos aqui para vivermos e experienciarmos essa vida em abundância. E abundância não é só o material, é abundância de alegria, é abundância de paz, é abundância de harmonia, é abundância de felicidade, é abundância de tudo que é bom, belo e verdadeiro. Porque como filhos de Deus a gente se merece tudo que é bom, belo e verdadeiro. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. O Guilherme diz: Igor lindo, um beijo no seu coração. Gratidão pelas sábias e lindas palavras. Gratidão por você estar aqui, meu amor. Gratidão, viu? Muito bom. A Vera diz: a paciência é tudo neste momento. Isso, amor. Paciência no sentido de... olhe pra si também com paciência, sabe? Porque a gente, às vezes, quando percebe o que precisa ser feito, o que precisa ser modificado, muitas vezes a gente entra num lugar de ansiedade, porque, nossa, agora eu tenho um monte de coisas diferentes que eu quero fazer, agora eu percebi que eu preciso mudar esse ou esse comportamento, ou esse pensamento. E às vezes a gente entra de novo num lugar de ansiedade, porque acha que quer fazer tudo pra ontem, sabe?
Eu escuto muito nos meus atendimentos e nas palestras e nos treinamentos a frase do tipo: nossa, quanto tempo eu perdi da minha vida, por que eu não soube disso antes? E eu falo por mim também, não é só o que eu ouço. Eu estive muito nesse lugar quando eu comecei essa jornada há uns 15 anos de olhar pra mim e entender pra quê, por quê eu tô aqui, o que mais essa vida pode ser. Nossa, eu entrei muito nesse lugar de falar: nossa, mas eu já tenho 30 e tantos anos, olha quanto tempo eu perdi. Quantos mais nós temos pela frente ainda, entende? Então que a gente vá passo por passo devagarinho, entendendo que essa mudança que a gente quer que aconteça na nossa vida é um processo que vai acontecendo da forma que tem que acontecer. E no tempo que tem que acontecer. E na velocidade que tem que acontecer. Porque senão a gente entra de novo no falatório da mente que vai dizer: nossa, mas você já não sabe tudo isso, tá fazendo isso de novo? Entende? Ela vai nos colocar de volta nesse lugar de medo, de insegurança, de ansiedade. E de novo como forma de proteção. E de novo a gente pode não dar muita trela porque ela tá falando e dizer: tá bom, entendi o que você quis dizer, mas segue sua vida aí que eu sigo a minha. Porque senão a gente entra nesse lugar de novo. Então só o convite é sim, que a gente tenha muita paciência para entender que é um passo de cada vez. Porque senão a gente entra de novo nesse lugar de sofrimento, de identificação com essa mente que vai dizer: bonitona, mas fez errado de novo. Bonitona, mas tá no mesmo lugar ainda. Percebe? Então cuidado com esse falatório. Que a gente esteja mais, de verdade, mais consciente e ciente dele o tempo todo. Deixa eu ver, eu fiz uma colinha aqui, sabe? Pra eu não esquecer do que eu queria falar pra vocês. Mas basicamente é isso, por hora. Eu queria muito falar, quero. Mas vamos marcar um outro dia pra não ficar muito longo esse nosso encontro. Pra falar um pouco sobre uma chave incrível que tem o poder gigante de transformar a nossa vida, que é a aceitação. Mas vamos marcar um outro dia, tá bom? Porque senão isso aqui fica muito longo. Então, gente, o que eu queria que a gente saísse daqui lembrando hoje é: nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos aquele ser muito maior que pode pensar a respeito do que quer. E nós somos o ser que pensa. Nós não somos os nossos pensamentos. Que a gente pare de dar tanto ouvido para esse falatório. Que a gente lembre sempre quando se perceber pensando em algo que a gente não quer para nós, ou algo que traga uma sensação de desconforto em nós. Lembra da historinha do pensamento que você tá deixando entrar na sua casa, tá abrindo a porta, tá dando café para ele. Eu tenho uma cliente muito linda de uma das terapias, que esses dias a gente falou dessa historinha do pensamento, sabe? Daí esses dias ela mandou para mim: Carol, acho que eu tô dando muito café pros meus pensamentos ainda. Pros pensamentos negativos, né? Aqueles que trazem desconforto. Então que a gente lembre disso, sabe? Para que pensamento você tá escolhendo dar café e deixar sentar na mesa com você. Para que a gente entenda que tudo o que acontece para nós é o melhor que pode acontecer. Porque se a gente de verdade se lembra da grandiosidade do ser divino que nós somos e que tem um Deus que comanda tudo isso aqui, a gente vai entender que tudo o que nos acontece é o melhor que pode acontecer naquele momento. E que o que traz o sofrimento e o incômodo é o nosso julgamento a respeito das coisas. É o julgamento de: isso não devia ter acontecido. Quem falou? Sabe, a gente muitas vezes, quando a gente não aceita algo que está acontecendo na nossa vida ou na vida do outro, é como se a gente dissesse que a gente sabe mais do que Deus. Que a gente conhece o que é melhor pra gente ou pro outro mais do que Ele conhece. E aí a gente entra de novo num lugar de sofrimento porque: mas tinha que ser do meu jeito. É assim que eu acho que é o certo. Quem falou? Porque o nosso certo está sempre baseado nas nossas crenças, nos nossos pontos de vista. E eles raramente são a verdade a respeito das situações, a respeito de nós, a respeito do outro. Normalmente eles são julgamentos, baseados em coisas que a gente vivenciou e aprendeu. Deixa eu terminar então. Então eu leio aqui pra gente finalizar então. A Cidinha diz: aprender a respirar. Nossa, maravilhosa essa dica, Cidinha. Maravilhosa essa dica, porque cada vez que a gente de verdade para uns minutinhos do nosso dia, minutinhos, gente, não precisa ser 15, 20 minutos, pode ser 2 minutos, 1 minuto, que você para aí, presta atenção de verdade na sua respiração.
Sente o pulmão expandindo, as costelas expandindo, o seu pulmão enchendo de ar. Solta devagar, mas respira, né? Respira aqui pensando em tudo que está acontecendo. Não, é parar, silenciar, para prestar atenção na respiração. Nesse momento a gente volta para essa conexão com esse ser divino que nós somos. A gente acalma esse falatório da mente e consegue de verdade tomar atitudes e ações assertivas a partir da paz, a partir do sentimento de equilíbrio e harmonia, e não mais reações a partir do nosso condicionamento e dos falatórios da nossa mente. Então, respiração é um exercício incrível. Se sentiu desconfortável durante o seu dia, tem alguma sensação de peso, se sentiu sendo desafiado por alguma situação, para, respira. Mas respira não pensando no desafio, respira prestando atenção na respiração. É nesse momento que você se conecta com Deus que está aí dentro de você. O que mais que ela diz? Eu tenho uma amiga que me contou que sempre que acontecia algo pesado na casa, ela abria a porta e mandava embora. E as pessoas achavam que ela era louca de ficar falando sozinha. Ai, que linda! Quero ser louca igual ela também, gente. É sobre isso, sabe? Porque pode ser só uma atitude que parece bobinha e louca, mas quando eu tô fazendo isso, eu tô consciente do que eu tô fazendo. Eu tô consciente do que tá acontecendo na minha casa. Eu tô consciente do que tá acontecendo na minha vida. E é sobre isso que nós estamos falando. Da gente se tornar cada dia mais consciente das coisas. Especialmente dos nossos pensamentos. Porque quanto mais consciente eu estiver, mais eu tomo atitudes de forma assertiva. Mais eu tomo atitudes a partir de um lugar de paz. E não de desespero. E não de ansiedade. E não de mágoa. E não de ressentimento, e não de culpa, e não de medo. Mas é só estando consciente que a gente consegue dar esses passos e fazer essas escolhas de forma mais assertiva. E a Vera diz que Deus seja a luz do meu pensamento. É sobre isso, Vera. Pede o tempo todo, sabe? Pede o tempo todo. Sempre que você tiver que fazer algo no seu dia a dia, diz: Deus, vai na frente, vai comigo. Ilumina meus pensamentos, me mostra a verdade aqui. Tem um livro que eu estudo, um livro que é espiritualista, que eu digo que agora não é uma religião, mas que é a minha religião, que chama Um Curso em Milagres. E o principal exercício que esse curso ensina para nós vivenciarmos, experienciarmos a paz no nosso dia a dia, na nossa vida, é justamente isso, pedir para Deus que a gente veja tudo através dos olhos dele. Porque a gente julga muitas coisas. E justamente por julgar as coisas como certas ou erradas, boas ou más, verdadeiras ou falsas, a partir do nosso condicionamento, do nosso falatório mental, das nossas crenças, é que a gente sofre. Mas quando a gente pede para enxergar através dos olhos de Deus, que são os olhos do amor, não há como ter sofrimento. E a clareza vem, e a resposta vem. É sobre isso. Perfeitamente é sobre isso. Então, vamos lá. Ah, Rô, sua linda. Respiração consciente. É isso, Roberta. Respirar consciente, né, amor? Porque a gente não faz isso normalmente no nosso dia a dia. Então, que a gente use a respiração para trazer consciência para nós. Vamos lá. Gente, então é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ficou com alguma dúvida que eu possa, de alguma forma, colaborar? É isso, né, amores? Então, vamos lá. Agradeço de todo o meu coração por vocês que estiveram aqui presentes e que a gente possa fazer escolhas de verdade agora a partir da nossa consciência. Que nós possamos de verdade estar mais atentos e nos permitindo viver esse momento, que é onde a vida acontece, que é onde Deus se manifesta, que é onde as bênçãos acontecem, que é o agora, que é o presente, que é o único momento que a gente tem de verdade e que muitas vezes a gente desperdiça remoendo, revivendo, ressentindo e se culpando e olhando para as coisas que a gente queria que fossem do nosso jeito, porque o sofrimento vem desse lugar. Eu não queria que fosse assim, eu não queria que tivesse acontecido dessa forma, porque a gente esquece que tem esse Deus que está guiando tudo. E que tudo o que nos acontece é para o nosso bem, mesmo que não pareça.
E que se a gente sai do lugar do julgamento e entra no lugar da consciência, a gente aceita as coisas como elas são. E as coisas se resolvem, às vezes, sem que a gente precisa fazer nada. Porque quando a gente tá nesse lugar de consciência, a gente enxerga as coisas de forma diferente. Então aquilo que anteriormente parecia um peso, parecia um problema, parecia um desafio, até deixa de ser. Porque quando eu olho com o olhar do amor, quando eu olho para as coisas a partir do olhar de Deus, da fonte, do Espírito Santo, seja o nome que eu queira dar, eu percebo que aquilo nem era um problema. Era só o meu julgamento a respeito daquilo. Tá bom, gente? Vamos ver. Cidinha diz: gratidão, Ana, por sua doação. Linda, te amo, viu? A Roberta diz: o poder do agora, né? É sobre isso, Rô. É o poder de estar no agora. Que é esse único momento que a gente tem. É sobre isso. Gratidão sempre pelas palavras. Gratidão por vocês existirem na minha vida também. Beijo, obrigada, gente. Até o nosso próximo encontro. Que a gente escolha ter uma vida mais leve, mais plena, mais cheia de escolher pelo amor. Beijo do meu coração pro seu.